noite, governador. Primeiro eu quero registrar e agradecer as medidas que o senhor vem tomando em conjunto com a Secretaria de Saúde e com o Centro de Comando e Controle, que vem gerindo toda essa situação de crise em decorrência da pandemia, cujo principal objetivo é preservar as vidas, salvar vidas de capixabas. E eu quero testemunhar e agradecer pelo senhor ter salvo a minha vida com essas atitudes, a minha e a de milhares de capixabas que também estão sendo salvas, que passaram por UTI, mas que tiveram esses espaços, que puderam ocupar esses espaços e terem a chance de sobreviverem. Então, muito obrigada, eu estou plenamente de acordo com as atitudes que foram tomadas. Gostaria também de falar, vou tentar ser rápida, porque eu tenho 3 perguntas e 3 perguntas que considero importantes, mas algumas já foram ditas aqui, sobre a questão da violência, das mais diversas violências contra as mulheres, e é inegável que com a pandemia, essas violências, elas cresceram contra as mulheres. E aí, eu tenho, claro, que o senhor também colocou isso na LDO e no PPA, que é preciso o Espírito Santo romper com esse ciclo de violências contra as mulheres. E no PPA, na LDO, nós apresentamos e aprovamos algumas emendas, e eu gostaria de te perguntar, gostaria de saber, qual a previsão do governo para dar início às campanhas publicitárias de combate às violências, a construção de mais 2 casas-abrigo para acolher as vítimas de violência contra as mulheres antes que uma tragédia se anuncie, e o fortalecimento do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher no Estado do Espírito Santo. A outra questão que eu gostaria de saber, e isso está contido no PPA, na ação, se eu não me engano, é 1080, onde o senhor coloca sobre a criação de 18 centros de referência de atenção às mulheres em situação de violência. Quando é que está previsto a criação desses 18 centros de referência de atenção às mulheres em situação de violência? Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre os jovens. Nós temos um contingente de jovens entre 15 a 29 anos, que são cerca de 50 milhões de brasileiros e brasileiras em potencial enorme para o desenvolvimento do nosso país, mas que estão sem empregos, que estão sem trabalho, que estão numa condição muito precária de desigualdade, onde as oportunidades não estão conseguindo chegar. Em 2019, 70% desses jovens buscaram emprego sem sucesso. A desocupação entre jovens de 15 a 29 anos chegou à cifra de 56,3% no país. E segundo a pesquisa, indica que 47% de jovens deixariam o Brasil se pudessem, tamanha a decepção com o nosso país. Preocupado com essa situação, e eu sei que o senhor tem uma preocupação muito grande com isso, o senhor sabiamente, o senhor fez uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e acredito até mesmo porque dados do Instituto Jones Santos Neves indicam que o Espírito Santo possui 107.519 jovens que não estudam, nem trabalham e nem procuram emprego. Ou seja, os chamados nem fora da escola, sem chance de encontrar um trabalho, e parte dessa população já desistiu até de buscar uma colocação profissional. Então, o senhor, preocupado com essa situação, procurou essa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e está implantando o projeto Centro de Referência das Juventudes, que é um programa abrangente, inclusivo, e que vai ofertar cursos de qualificação, oficinas, serviços, atividades, eventos artísticos, culturais, esportivos, entre outros. Serão implantados, pelo que eu li, 14 centros a princípios, em 10 municípios. São eles: Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória, Cachoeiro, Linhares, São Mateus, Aracruz, Colatina e Guarapari. E o meu apelo eu gostaria que este programa fosse ampliado, governador. E o meu apelo é que essas oportunidades cheguem mais do interior, essa juventude no interior que não tem nenhuma qualificação profissional. Por isso, eu gostaria de pedir a inclusão. Havendo esta possibilidade de se deslocar
para mais oportunidades para o interior, a inclusão de Viana, que não é interior, está na Grande Vitória, mas não foi contemplada, Soretama, Nova Venécia, Barra de São Francisco, na região de Montanha, Mucurici e Ponto Belo, aí procurava um município ali para contemplar aquela região que envolve Pinheiros, Montanha, Mucurici e Ponto Belo. Bom Jesus do Norte, para pegar o Caparaó, né, ali bem no sul do estado, bem na região do Caparaó do estado. E Ibatiba, que já é um pouquinho, mas é no Caparaó também, mas um pouquinho mais para cima, mas são bem distantes. Então seriam essas localidades visando dar uma interiorizada maior nessas oportunidades. E por fim, né, no início do governo do senhor, nós nos reunimos com vários protetores dos animais em seu gabinete, onde nós apresentamos as mais diversas barbaridades e violências que são cometidas contra os animais no nosso estado e no país. Um abandono também por parte dos governos municipais e a falta de recursos, definição e políticas públicas por parte do governo federal. Eu pergunto, sabendo que o senhor é sensível a este problema, inclusive o senhor já conversou conosco nesse sentido e acenou nos auxiliar através dos municípios com recursos para contribuir no controle da população de cães, gatos domésticos e do bem-estar animal, eu pergunto, se o senhor gostaria de saber, né, se existe espaço para a gente estar iniciando um trabalho experimental em pelo menos 10 municípios que envolvam as diversas regiões do estado. Eu até falei com o senhor outro dia que, em conjunto com a Proteção Animal do Espírito Santo, com o Conselho Regional de Medicina Veterinária, com a OAB e com a Causa Animal Instituições, nós estamos construindo um projeto piloto para apresentar ao senhor. Então, se o senhor teria essa disposição de estar vendo e da gente começar esse trabalho experimental em 10 municípios que vai envolver recursos do estado, sendo repassados por município para tratar do controle da população animal, cães e gatos domésticos nesses municípios e do bem-estar animal. São as 3 perguntas que eu tenho a fazer, mas como Gandini fez alguns pedidos, eu também gostaria de fazer para finalizar. Primeiro deles, que a sede da perícia técnica científica, ela de fato se concretize no seu mandato, é uma luta muito grande, uma espera muito grande deles. O segundo, que eu tive conversando hoje com o Nésio, que é o repouso dos profissionais de enfermagem, está em estudo, tive conversando com o Nésio hoje longamente. Mas é o quê? Desculpa. É o quê? O repouso dos profissionais de enfermagem nos hospitais, nas unidades públicas de saúde. E a valorização de nossos auditores fiscais e auxiliares fazendários, né, concluindo satisfatoriamente as reivindicações que eles apresentaram ao senhor, e que o senhor conhece, que o secretário da Fazenda conhece, e que tem uma resposta o mais satisfatória possível no mês de setembro, quando o senhor elencou para a gente que seria uma data provável de estar dando um retorno sobre essas questões. Já que pediram, eu também estou fazendo alguns dos poucos pedidos nessa direção. Um abraço, muito obrigado, governador. Obrigado, deputada Janete. Centro de Perícia Técnica, já respondi. Nós estamos num processo de contratação da obra. Os auditores, nós estamos no nosso entendimento, tá certo? Da gente apresentar uma proposta. Repouso do profissional de enfermagem, o Nésio, então, trata desse assunto tecnicamente com a equipe dele para dar uma resposta. O Centro de Referência da Juventude são 14 centros em 10 municípios. Nós alocamos esses centros nas áreas do estado presente, por isso que não estão em todas essas áreas que você mencionou aqui, até porque também a gente começa com 14, que já é um bom número, depois a gente pode ver como é que a gente pode expandir. Acho que não desperdiçaremos sugestões que você está dando, mas acho que nós temos um planejamento da gente começar agora no mês que vem, com Serra, mês de agosto com Vila Velha e com Serra. Vila Velha e Serra são os 2 primeiros. Estamos identificando a área aqui no complexo, no território do bem, né, para a gente poder montar aqui a base de Vitória.
Então, mas os 2 primeiros é Vila Velha e Serra, que nós estamos iniciando agora no mês de agosto. Então, é um centro de discussão e de aplicação, de desenvolvimento de políticas públicas para a juventude, a importância desses centros para a gente poder ajudar a juventude a ter um caminho que seja um caminho de oportunidades. São 14 centros neste momento e vamos avaliar então a possibilidade de ampliação disso após a gente dar esse passo dos 14 centros. A questão do centro a questão da mulher, né, da violência contra a mulher, nós temos a SOS Marias, que é um aplicativo que funciona como uma base de apoio às mulheres em termos de denúncia, sem ela precisar se expor, sem precisar se identificar efetivamente. Então, o SOS Marias é um instrumento que as mulheres têm. Nós temos também as unidades nós temos o funcionamento o Conselho funciona normalmente de política para as mulheres e funciona bem na nossa avaliação, tem sido prestigiado esse Conselho. O trabalho do Pacto de Enfrentamento às Mulheres que nós aprovamos no Conselho, inclusive, as casas-abrigos e os centros de enfrentamento à violência da mulher, que nós estamos implantando. O primeiro centro vai ser o de Santa Maria de Jetibá. Nós vamos implantar os núcleos, e o centro de enfrentamento à violência contra as mulheres. O primeiro vai ser em Santa Maria de Jetibá. Depois nós vamos implantar outros, tá certo, pelo estado afora. Queremos que os conselhos, que os centros de referência da assistência, de especialidade da assistência social, possa funcionar em parceria com o Estado e municípios também como núcleos de enfrentamento à violência, mas nós teremos centros específicos de enfrentamento à violência contra as mulheres. O primeiro será em Santa Maria de Jetibá. Depois eu poderia te apresentar, a secretária Nara podia apresentar todo o planejamento, e a subsecretária Juliane, todo o planejamento para você, Janete, para a Irine, também para a Raquel, que tem interesse maior, não que os homens não tenham, que os deputados, né, não tenham interesse, mas esse é um tema importante. Acho que conhecer todo esse detalhe desse enfrentamento à violência contra as mulheres é fundamental. E nós temos um caminho ainda grande para a gente fazer, que dentro das políticas públicas, né, voltado para as mulheres, fortalecimento do eixo da autonomia das mulheres. Aí é formação profissional mesmo, condições para que a mulher possa trabalhar. A autonomia das mulheres permite que ela possa se afastar do agressor muitas vezes. Muitas vezes as mulheres ficam reféns do agressor por falta de autonomia. E isso é uma ação importante que nós estamos fazendo através do programa Incluir do Governo do Estado. Acho que, então, passei aí pelos principais temas abordados pela deputada Janete. Obrigado, deputada. E os cachorros? Ah, sim. Desculpa. Faltou... Os animais eu não posso deixar. Faltaram os animais. Né? Sim, esse trabalho de execução é o trabalho de execução do município, mas o Estado está pronto a apoiar. Está pronto a gente discutir uma forma de apoiar. Mas é uma execução do município, mas estamos sim inteiramente à disposição. Até já discutimos com você, talvez pudesse ver esse meio Secretaria de Meio Ambiente, né? Assim, alguma coisa, não sei bem qual órgão que poderia cuidar disso. Seria no Meio Ambiente. Meio Ambiente. Mas estamos abertos a receber. Um aporte de recursos do Estado, porque as prefeituras não possuem. Estamos abertos a receber. A gente fazer um trabalho, fazer um projeto de quanto custa isso. Mas estamos abertos a debater o tema. Obrigado, ok, Janete. Obrigado.